Damos as boas-vindas ao doutor Gustavo Xavier, médico psiquiatra no nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da Band de Natal. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista falando sobre o que é que a depressão e o aprofundamento disso, que em alguns momentos pode levar até mesmo ao suicídio. Sim. O que é que isso tem a ver com a ansiedade e o contato que a gente tem diariamente com excesso de notícias negativas que são massificadas? Perfeito. No Brasil, a OMS acredita que tenha cerca de 5,8% da população tem a depressão e 9,3% da população tem ansiedade. A gente está falando de um universo de 30 milhões de pessoas. Então é um assunto muito importante, prevalente, né? E a saúde brasileira, mental do brasileiro não vai bem, ela vai mal, porque os indicadores estão aumentando. E aí um alerta para a gente cuidar melhor da nossa saúde mental. Essas imagens que são repetidas, que saem nos celulares, que as pessoas ficam espalhando, principalmente de violência, ou como acontece um suicídio, por exemplo, isso é muito prejudicial. Eu, particularmente, faço um apelo que essas pessoas não espalhem essas fotos, né, às vezes de assaltos, de violência que machucam os outros. Às vezes você chega em determinados grupos, parece que você sente uma carga pesada, negativa, de pessoas que só falam em coisa ruim, notícia, em tragédia. Do mesmo jeito que acontece coisa ruim, acontece coisa boa também, mas Exatamente. Parece que só a coisa ruim se transforma, muitas vezes, em alvo de comentários, de notícias, de disseminação, né? Parece que a gente tem o prazer em ficar falando de coisa ruim. Sim, é porque o ser humano ele tem uma característica fúnebre. Você veja que eu costumo dizer que as pessoas comparecem mais no enterro do que no aniversário das pessoas, né? O enterro é um movimento de muita gente. Então, há realmente uma curiosidade sobre o que é feio, sobre o que é assustador, né? O ser humano tem essa característica. Mas as pessoas devem ter também um outro senso, que dentro daquele universo dos grupos, tem pessoas susceptíveis a se deprimirem, com aquelas cenas chocantes, né? Aquilo vai fazer mal aos outros. E não é interessante esse tipo de divulgação, porque também tem a família, né, que está envolvida ali, alguém que sofreu um assalto, levou um tiro, mostra aquele vídeo, aquela foto, a família fica também se sentindo exposta. Então, há até uma questão criminal. Acho que futuramente as pessoas que espalharem esse tipo de divulgação, elas vão acabar sendo incriminadas. Pois é, e outro detalhe também, doutor Gustavo, eu gostaria de saber qual é a relação que existe entre a depressão e a ansiedade. Veja, depressão e ansiedade, elas são como irmãs. O fundamento biológico, psíquico e social são muito parecidos. Neurotransmissores que estão presentes nesse sistema bioquímico cerebral, digamos assim, eles estão de uma certa forma afetados, tanto na depressão como na ansiedade. Basicamente os dois principais, como serotonina, noradrenalina e outros como dopamina, estão presentes tanto na depressão como na ansiedade. E elas podem caminhar juntas. Existem os transtornos mistos, depressivos e ansiosos. Geralmente o depressivo, ele tem um componente ansioso, menor do que a depressão, e o ansioso pode também ter sintomas depressivos. Então caminham muito juntos esses sintomas, né? Como é que você pode identificar quais seriam e diferenciar quais seriam os sintomas de depressão e os sintomas de ansiedade? A depressão é um rebaixamento do humor. Então a pessoa tem, vamos dizer assim, uma tristeza mais profunda. Ela tem uma falta de energia para fazer as coisas, fica mais quieta, tem dificuldades no sono, não é? Dificuldades cognitivas, que é uma dificuldade na concentração, na atenção. Pode ter aumento de peso ou até perda de peso. Então esses sintomas, de uma maneira geral, eles mostram que a pessoa está deprimida. O ansioso, ele também tem alguns desses sintomas, mas ele se caracteriza pela aquela situação de antecipação, de medo, né, até de fobias, com relação ao mundo. Né? Os sintomas de pânico, por exemplo, fazem parte dos transtornos ansiosos, que é o coração acelerado, acha que vai morrer, um bolo na garganta, isso dura alguns minutos, pode ser desencadeado em qualquer lugar. Então, isso tende a ser mais para os transtornos de ansiedade.
né? E o que poderia ser detalhado em relação à síndrome do pânico? Isso no ambiente fechado ou mesmo no ambiente onde há exposição com várias pessoas? O transtorno do pânico, ele é um tipo de transtorno de ansiedade. Ele é composto por sintomas de pânico. Porque você pode ter sintomas de pânico uma vez isolado e não ter o transtorno do pânico. Tá? O transtorno é quando esses sintomas, essa síndrome, ela é repetidamente acontecida no indivíduo. Então, o que caracteriza? Né? Você está dentro de um ônibus, por exemplo, né? E lá você começa a sentir o coração acelerado, toda uma descarga, né, de sintomas adrenérgicos, por exemplo. Então, você sente um sentimento de que vai se afogar, de que vai perder a respiração, né? Tonturas. Pode até chegar a achar que o lugar onde você está não é aquele. Você pode também ter uma sensação de desorientação, não sabe quem é você, inclusive uma sensação iminente de morte. A maioria dos pacientes, eles falam que tem uma sensação de que vai morrer naquele instante. E muitos associam até a um infarto, por exemplo, dor no coração. Exatamente. Então, esses sintomas são bem característicos. E em situações como essa, se a pessoa sente vontade, por exemplo, de sair correndo, de gritar ou de chorar, isso é possível também? Pode acontecer junto ao transtorno, a síndrome do pânico, o sintoma de pânico. Mas o mais comum são esses sintomas que simulam muito, sintomas cardíacos, por exemplo. Né? Aí porque a pessoa vai ao médico, faz um eletro, daqui a pouco não aparece nada. Não aparece nada. É muito comum no consultório, os pacientes já chegam com aquela pastinha, com eletrocardiograma, com ecocardiograma, alguns até com tomografia, né, computadorizada, ressonância, e são todos normais. Isso tudo realmente está na mente. Estamos conversando no Boa Tarde, Cidadão de hoje, com o Dr. Gustavo Xavier. Ele é médico psiquiatra e presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Você pode mandar sua pergunta para o 99922-9519. Interaja com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte nesta Sexta da Saúde, no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. E uma outra pergunta que ele faz, doutor Gustavo, né? A pergunta que chega da Janaína, que está nos acompanhando nesse momento no bairro de Candelária. Ela gostaria de saber, né, quais são os passos para se resolver esses problemas de depressão e de ansiedade. Eu até incremento a pergunta dela sobre em que situações se deve recorrer a um psiquiatra e em que situações se deve recorrer a um psicólogo ou psicanalista. Certo. Primeiramente, quando esses sintomas estão presentes, como eu falei, não é? Vamos dizer, o humor deprimido, a pessoa sem vontade de sair de casa, faltas ao trabalho, dificuldades no sono. Esse tipo de sintomatologia, a pessoa tem que procurar um profissional da saúde. Esse profissional pode ser inicialmente quem está mais perto, desde o agente de saúde ao médico ou enfermeiro da unidade básica de saúde. A partir daí, o colega médico está habilitado a perceber que aquilo é um transtorno depressivo e fazer os devidos encaminhamentos, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. É importante dizer que o psicólogo não é um profissional para transtornos leves e o psiquiatra é um profissional para uns transtornos graves. Não. Tanto psicólogo como psiquiatra atende uma gama de graus. Seja leve ou grave. É claro que em quadros graves, a psicoterapia não vai ser suficiente. Aí nós vamos entrar com a psicofarmacologia, geralmente, nos casos graves. Ou seja, medicamentos. Né? Nesse caso é o psiquiatra, o médico psiquiatra. Aí só o psiquiatra. Qual é a formação do psiquiatra? Muita gente tem dúvida. Acho que é o seu programa que trata tão perto do cidadão e tem uma audiência tão grande no Rio Grande do Norte. Muita gente acha que o psiquiatra não é médico. Não é médico. O psiquiatra é um médico formado 6 anos, né, de medicina, mais 3 anos de residência médica em psiquiatria, então é uma formação de 9 anos. Para isso, ele tem que estar cadastrado no Conselho Regional de Medicina. Porque o especialista psiquiatra, isso é importante dizer para a população, ele não tem só o CRM, ele tem o RQE, que é um outro número, porque a gente também está sofrendo um problema de médicos se passando por psiquiatra. Várias especialidades que receitam médicos que deveriam ser repassados por um psiquiatra e não por um clínico geral, por exemplo. Você não pode publicitar uma especialidade que você não tem. Você não pode chegar dizendo que é psiquiatra, sem lá no conselho estar registrado como tal. Isso a gente está passando por vários problemas. Eu recebo muitas denúncias, né, por ser presidente da associação. Existe hoje uma banalização da medicação? É muito comum ouvir muita gente que tem tomado medicação para ansiedade, para depressão.
depressão para tudo isso? Existe ou... Eu acredito que sim, mas veja, isso não parte da classe de médico psiquiátrica. Pelo contrário, as formações em psiquiatria, elas estão cada vez mais atentas ao uso racional de medicamentos. Acho que a população está acostumada, não é, a ficar, e alguns médicos também, a passar remédio como lenitivo dos seus problemas simples. Muito bem. E um outro assunto que nós podemos abordar dentro desta área da psiquiatria, né? Nesse momento que a gente vem chegando de transição de um ano para o outro, período natalino, vai chegando ano novo, muita gente começa às vezes a ficar nervosa. Consultórios de psicologia, de psiquiatria acabam ficando, de certo modo, lotados, porque as pessoas parece que esperam na virada de um ano para o outro, como se não fosse simplesmente a passagem de um dia para o outro. É verdade. Né? Mas simbolicamente, na virada de um ano para o outro, de provocar talvez grandes mudanças em sua vida, né? O que é que o senhor poderia dizer pela sua experiência a esse respeito? Eu noto que as datas simbólicas, elas trazem muitas memórias, muitas vivências, algumas positivas, outras negativas. Então, é muito comum, por exemplo, o paciente dizer, não, no dia do meu aniversário eu sempre fico triste. O aniversário é para você estar alegre, mas ele faz alguma associação com um evento traumático. O Natal e o Ano Novo traz confraternização, traz pessoas, não é? É um momento em que há uma rememória de muitos eventos. Por exemplo, as pessoas dizem assim, no Natal passado meu avô estava aqui, hoje não está mais. Não é? Então, essas memórias, como não são bem trabalhadas e bem resolvidas dentro da pessoa, a pessoa acaba ficando deprimida. É muito comum em datas em que a família se reúne, ou datas simbólicas de mudança para um novo projeto de vida, essa retrospectiva de memória, ela acaba deprimindo algumas pessoas, mas não são todas. São aquelas pessoas que estão susceptíveis, que não resolveram bem os seus sintomas e acabam realmente piorando nesse período. E até que ponto se pode dizer que todo problema que acaba, digamos, estourando na parte física, né, do ser humano, ele vem a partir de problemas na cabeça, o problema no psicológico, como se diz? É muito comum isso. Nós chamamos isso de transtorno somatoforme. A somatização, né? A somatização. Isso é muito comum nos ambulatórios, no nosso atendimento. Essas pessoas, elas acabam transformando a sua angústia ou seu sofrimento psíquico em sintomas físicos. Então, às vezes é a pele que tem alguma alteração. Mancha na pele aparece também uma mancha dor no roxa, corpo, né? que é muito comum, não é? Dores no corpo, sintomas gastrointestinais, torácicos, né? Sintomas ligados à arritmia cardíaca, que simulam a arritmia. E, na verdade, do ponto de vista anatômico, não tem problema nenhum. Tudo isso é uma espécie de conversão, quer dizer, converte o psíquico ao físico e o indivíduo é crente que aquilo é realmente um processo físico. Mas aí, ao longo da psicoterapia, né, e do atendimento psiquiátrico, como se trata os transtornos de ansiedade, essa pessoa vai, consequentemente, melhorando os sintomas físicos. E ele percebe que tudo era fruto da mente dele. E se o problema é gerado por algum problema interno, psicológico, e ele acaba gerando problemas externos no próprio corpo, que faz com que até você tenha que tomar medicamento. Sim. Como fazer com que o medicamento resolva um problema físico, mas que foi provocado por algo interno, psicológico? Porque os medicamentos em psiquiatria, eles vão agir nos neurotransmissores. Então, por exemplo, serotonina, se ela está baixa em determinado lugar, na fenda sináptica, no neurônio, ela vai aumentar. O remédio provoca isso, um aumento de serotonina, por exemplo, um aumento de noradrenalina e é absorvido pelo outro neurônio. Então, e a retirada posterior desse medicamento geraria uma depressão? Não. Existem sintomas que são tratados e a pessoa depois não precisa mais tomar medicamento. Agora, qual o risco de dependência química? A dependência química de medicamentos, basicamente, é com relação ao que nós chamamos dos benzodiazepínicos, que são os derivados do diazepam. Sim. Então, aqueles de receita azul, os de receita azul são medicamentos que têm que ser usados com muito cuidado, porque depois nós temos que retirar isso, fazer um desmame. Por exemplo... A tarja azul é pior do que a tarja preta, não?
A tarja azul é tarja preta também. Ah, sim, é tarja preta. Então, assim, a receita que é azul. Aquela receita azul, parece um cheque. Sim. Né? Então, por exemplo, tem medicamentos que a gente tem que desmamar até em gotas, que a pessoa está tomando 2 gotas, para depois tomar 1 gota, até terminar. Esse desmame é necessário. Os outros não. Os outros nós temos que fazer, podemos retirar com mais rapidez, sem problema algum. Agora, tem pessoas que têm problemas crônicos. E essas pessoas vão ficar para o resto da vida precisando de tomar essas medicações. Muito bem, quero fazer um convite a você que nos acompanha, né? Vem aí um evento muito bacana, um evento gratuito, que é a cantata para os Santos Mártires do Rio Grande do Norte. Pois é, participe deste espetáculo de arte e fé. Vai ser dia 19 de dezembro, 20 horas, lá no Centro Administrativo. Participação especial do espetáculo Gonzagando e Coral de Vozes. Pois é, Corais de Vozes. Cantata para os Santos Mártires do Rio Grande do Norte. A entrada é gratuita, realização do governo do Rio Grande do Norte. Eu quero entregar aqui um presente para incrementar a sua ceia de Natal dos nossos produtos Lucena. Tem tanta coisa bacana aqui que a sua ceia natalina vai ficar muito legal, viu? Eu agradeço a você, Robson. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Vem aí o Nordeste Urgente, hoje com meu amigo Jackson Damasceno. Ah, não, porque ele está ali já toda à vontade de sexta-feira, então é Luiz Almir, não é? Muito bem, vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até segunda-feira. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão.